Ai, graças a Deus, vindo bastante gente pela manhã. Graças a Deus. Vamos entrar na presença de Deus. O Padre querido e Padre amado, Senhor, em nome de Jesus, nós outros, Senhor, queremos dar-te as graças. Graças, Senhor, por tudo o que o Senhor ha hecho em nossas vidas, en este ano de 2025. Um ano de transformação, um ano de cambio, um ano de crescimento espiritual. Eu quero, Senhor, como na manhã, agradecer-te a Ti por todos os missioneiros que o Senhor ha traído a tu casa e ha ingressado estas pessoas como nossa família de la fé, e hemos passado, Senhor, algum tempo juntos, e agora se termina o ano 2025. E te pedimos, Senhor, que o ano 2026, o Senhor pueda trazer a nós outros a presença do Espírito Santo, llenar-nos de tu presença, Senhor, porque só os llenos do Espírito Santo vamos poder permanecer firme em tu presença. Só os llenos do Espírito Santo é que vamos poder, Senhor, cumprir com tu palavra, guardar tu palavra, cumprir com tus estatutos, como tu palavra disse. Grandioso Deus, em la manhã eu orei e orarei da mesma maneira, que o ano 2026 apareça mais José, apareça mais Itza, mais Dino, mais Miriam, mais Ginete, mais Ivelice, mais Jorge, apareça mais Victor em la igreja, apareça mais siervo, Senhor, para servir-te a ti, que nós outros, Senhor, não tenhamos solamente um tempo contigo, mas que estemos sempre contigo, Senhor, que a unção de tu Espírito, Padre, invada nossas vidas, que nós outros podamos crescer, Senhor, em tu presença. Mi Padre, em nome de Jesus Cristo, hemos pedido e volvemos a pedir, Senhor, aumenta os anos de vida de nós outros. Mi Deus, cuida nossa saúde, purifica nossas vidas, Senhor, com seu poder. Mi Padre, bendice a cada um de los colaboradores, bendice a cada uma das pessoas que participam, o coro de alabança, bendice, Senhor, a Tine, bendice a Miriam, bendice a senhora Viviana, bendice, meu Padre, a Itza, que podamos adorar-te a Ti, bendice a missioneira Ivelice. Senhor, que este grupo, a cada dia que passa, te alabe mais, te glorifique mais. Meu Deus, traga para a igreja mais Jean, mais Georgian, mais pessoas entregadas a ti, Senhor. Traga para a igreja mais membros. Meu Padre, que o ano 2026, Senhor, seja um ano que nós outros podamos estar livres pelos hospitais, livres, Senhor, de medicina, que seja um ano, Senhor, em onde nós outros podamos estar em tu presença. Padre, hemos preparado esta água, estes elementos consagrados, para esparcir sobre tu pueblo, como tu palavra disse, Senhor, que o Senhor nos limpiaria de nuestros ídolos, de nuestras impurezas, de nuestras imundícias, de tudo aquilo que não te agrada. Padre, honra nossa fé, Senhor, fortalece
fortalece a Sandra, dá-lhe saúde, fortaleça a mim, Senhor, fortaleça nossas pernas, fortaleça nossos pés, para que podamos, Senhor, levar tua palavra. Mi Padre, abraça a igreja, Senhor, abraça com seu poder, mi Padre, e que em 2026, Senhor, nós outros podamos estar aqui, um ao lado do outro, sorrindo juntos, chorando juntos, lutando juntos, Senhor, sembrando juntos, cosechando juntos, porque isso é a igreja que o Senhor quer. Que seja assim 2026, 27, 30, 35, 40, que o Senhor, meu Padre, seja a razão de nossa existência. Padre querido e Padre amado, toma este serviço em tus manos, assim como o Senhor derramou das bendições en culto em la manhã, que o mesmo aconteça neste culto, e que a unção do Senhor esteja sobre nós outros, hoje, manhã e sempre. Repita-lo depois de mim: Senhor Jesus, aqui estamos para glorificar-te, adorar-te e exaltar-te. Receba el año em tus manos, haz de este ano 2026 el año de mi vitória, que eu esteja cada vez mais aferrado a ti, cerca de ti, glorificando-te, adorando-te, em nome de Jesus. Ponga as manos por em cima de seu coração. Senhor, exalta a Toidogs, exalta-la, exalta a Açaí Roots, exalta a empresa de Gustavo em Suíça, envia ángeles para levantar, Senhor, los business de las personas que extienden as manos para tu obra, de los fieles de tu casa. Mi Padre, aumenta o vigor de aqueles que te servem. Aumenta, Senhor, a unção de cada um de nós outros que hacemos tu obra. Aumenta a unção en el coro de alabanza. Aumenta a unção para os missionários que oram por las pessoas. Aumenta a unção de los evangelistas. Mi Padre querido e Padre amado, que seja um ano diferente para nós outros, Senhor. Nós outros assim te lo pedimos, em nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Graças a Deus, hoje ha sido um dia muito bendecido, muito glorioso, e este serviço eu estou seguro que será de bendições. Abre sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, para seguirmos com este mensagem e seguir aprendendo sobre o que Deus quer para nós outros em 2026. Porque nossa vida tem que ser uma vida com propósito. Se não tivermos propósito para o outro ano, nosso ano será igual ou pior que o ano 2025. Por isso temos que ter propósito. Um cristiano sem propósito é um cristiano frio. Temos que ter propósitos. Amém? Diz assim na Bíblia, Ezequiel 36. Na semana passada, nós outros leímos até o versículo 27.
Hoje eu vou ler solo 2 versículos, ok? Que é 28 e 29, para que podamos entender o propósito desta água bendecida, ok? E na semana passada falávamos sobre pondré, 27, pondrei em ustedes mi espírito, e harei que cumpla mis estatutos, e que obedeçam e ponham em prática mis preceptos. Vamos ler uma vez mais, e você medita comigo, racione comigo. 27 que diz aí, pondrei em ustedes que? Mi espírito. Qual é o desejo de Deus? Primeiro, limpiar a nós outros. Limpiar. Por isso esparcirei sobre vós outros el água limpa, para que sejam purificados de todas vuestras imundícias. Disse aí no 25 e 26. Estas imundícias que a Bíblia disse, é a enfermidade. Por mais que não se habla muito em Porto Rico sobre isso, mas essa envidia tem muito, e o diabo não quer que nós outros creemos que isso exista. Gente, quanto menos sabemos das coisas negativas, mais força as coisas negativas têm em nossas vidas. E quanto mais sabemos, mais força temos nós outros para resistir a isto. É sencillo. Em inglês há uma frase muito dita, bastante citada: knowledge is power. Conhecimento é poder. Sempre, onde você chega, a Califórnia, onde você chega, o gringo já pensa assim: o conhecimento é poder. E é verdade. É verdade. Se você, sempre eu repito isso, se você conhece de carro, o mecânico não te engana, porque você conhece de carro. Se você não conhece de casa, você compra uma casa chavada, porque você não conhece. Compra uma casa que quando você vai passar a seu nome, ele doeu, murió, e não esse inventário. Você está em um lío. Por que você caiu em aquele lío? Porque você não sabia de negócio, e você comprou. Então, em onde vai knowledge is power, conhecimento, poder, em onde isso entra? Em todo. Se você não conhece sobre o diabo passa como ángel de luz e te engana. Não é que temos que estudar o diabo, não é isso. Me entende? Não é que temos que estar preocupados com a brujeria, não é isso. Não é que temos que estar preocupados com o diabo, não é isso. Mas não podemos echá-lo de menos, porque se não conhecemos nossos inimigos, como podemos ganhar? Quero um exemplo sencillo. Brasil sempre foi a melhor equipe de futebol. Em nos últimos 10 anos já não é mais. Nós outros jogávamos com qualquer equipe e ganhávamos. Hoje perdemos para Panamá. Por quê? Porque o mundo hoje, todos sabem de futebol. Antigamente não. É igual. Em la igreja, levando por esse lado, quantos de menos sepa de isso aqui, mas o diabo te engana, porque você não sabe da Bíblia. Quando você menos sepa de Deus, mais o diabo trabalha em nossas vidas. Quando nós outros menos sabemos como trabalha o inimigo, mais o inimigo trabalha em nossas vidas, porque nós outros não sabemos como ele trabalha. Antigamente, bem antes, há 10 anos atrás, por exemplo, Viviana, Ismael, há 15, 8 anos atrás, você abria sua porta e entrava em sua casa, amigos, pessoas. Fomos convivendo e fomos aprendendo que temos que selecionar quem entra em nossa casa. Temos que selecionar quem são nossos amigos. Isso nós outros fomos aprendendo. Ok? Então, a Bíblia aqui, esse é o propósito. Deus quer limpiar, quitar de nós outros as imundícias. Todo
lo que não pertence a Deus, que está em mi cuerpo, Deus quer limpiar. Aí ele usa 3 coisas: quitarei de vós outros las imundícias, e depois ele disse assim, observa, e todos vuestros ídolos. Aí você me diz, não, pero eu não sou devota de nenhum santo. É que não és esse ídolo. São ídolos espirituais, são pessoas que você põe primeiro que Deus, são coisas que você põe primeiro que Deus. Mi carro pode ser um ídolo, mi hijo pode ser um ídolo. Eu sei que é complicado falar disso. Sandra pode ser um ídolo, mi perro pode ser um ídolo, minha igreja pode ser um ídolo para mim. Ustedes pode ser um ídolo para mim. Veja como é complicado. Ô bispo, como Deus quita os ídolos? Ele mostra a nós outros que nada e nadie pode estar primeiro que Ele. Quero ter carro, pero meu carro não está primeiro que Deus. O carro não é meu ídolo. Se eu penso assim, Deus me dá 10 carros. Se eu não consigo pensar assim, Deus não me dá nenhuma bicicleta. Porque Ele não quer que eu tenha ídolo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando nós outros noviamos, decimos, uau, eu quero tanto essa pessoa que eu não sei o que haria se eu la perdera. Vai perder. Vai perder. Por que você vai perder? Porque você está pondo aquela pessoa como um ídolo, primeiro que Deus. Se você derrar em mano de Deus, dirá, Senhor, graças por haver me dado Sandra, graças por confiar em mim para cuidar a tua serva. Agora, minha vida, tu eres primeiro que Sandra. Jamais perderei Sandra. Tu eres primeiro que carro, jamais perderei carro. Tu eres primeiro que dinheiro, jamais perderei dinheiro. Tu eres primeiro que mi trabalho, jamais perderei trabalho. Eu não estou dizendo com isso que você vai negligenciar suas responsabilidades com o trabalho. Não é isso. Mas é não pô-lo por em cima. Ok? Agora, vou ao tema de hoje que é gloriosíssimo. O mais importante. Quer dizer, não é o mais importante, mas é muito importante. 28, observa bem. 27. Pondrei em ustedes mi que? Espírito. Que espírito é esse? É o Espírito Santo. Mira, o desejo de Deus é que nós outros tenhamos o Espírito Santo. Por quê? Você vai entender hoje por quê. Porque um cristiano deve ter o Espírito Santo. Aí você compara o que eu estou predicando hoje com os cristianos que você conhece, sem juzgar, mas é só para que você devolva em sua cabeça. E você mesmo pensa, observa, pondrei em ustedes mi espírito. Qual espírito? Espírito Santo. Harei que cumpla mis estatutos. Quando um cristiano é capaz de cumprir um estatuto? Quando tenha o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele não vai conseguir cumprir com a palavra de Deus. Ele não vai conseguir. Ele pode ser um cristiano maravilhoso, mas ele não vai conseguir cumprir com a palavra de Deus. Porque para cumprir com a palavra, tem que ser cheio do Espírito de Deus. Observa mais. Harei que cumpra os estatutos. Maravilhoso. Harei que obedeçam e ponham em prática meus preceptos. Quando vamos conseguir obedecer a Deus? Só quando tivermos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é que não vamos conseguir, gente, obedecê-lo. Vamos obedecê-lo em lo que me conviene. Pero el dia que as coisas aconteçam em minha vida, contrário a lo que eu quero, essa parte da Bíblia eu já não quero mais.
E todos nós outros somos assim. Para obedecer a Deus, temos que ser gênio do Espírito Santo. Senão, não conseguiremos obedecer. Pois seguir, ver como o Espírito Santo é importante em la igreja. Aí, em 27, chegamos. Mira que glorioso. E ustedes, quem ustedes? Os que estão llenos de quem? Observa que interessante. E ustedes habitarão em la tierra que les di a sus padres. Que quer dizer isto? Tudo o que os outros cristianos alcançaram, nós outros também alcançaremos. Porque antes Deus levantava paralítico. Porque antes Deus abria o mar rojo. Porque antes Deus fazia grandes milagros. Por quê? Porque a gente se preocupava em ter a presença do Espírito Santo com eles. A Bíblia diz assim: o Deus de hoje, Ele é o mesmo de ayer, de hoje e será de manhã. Eu pergunto a você, se é verdadeiro, Deus é o mesmo de ayer? Ele é o mesmo de hoje? Ele é o mesmo de sempre? Te pergunto, você me responde: por que os paralíticos não caminham hoje? Por que os cegos não vêm? Por que nós outros clamamos tanto a Deus e a resposta tarda tanto? Se Deus é o mesmo, observa a pergunta: por que em nossa vida Ele não é o mesmo? Porque a nação de hoje não é como a nação de antes. Gente, o respeito, eu falei isso na manhã, o respeito de um cristiano de hoje, ele não é comparado a respeito e o temor de los cristianos do passado. Você sabe que não é. Hoje, nós outros como cristianos, e digo nós outros para não criticar a nada, estou se pondo eu como exemplo. Não é que nós outros hacemos isso, mas nós outros, os cristianos de hoje, eles vão em um serviço e eles bebem. Eles vão em um serviço e eles fumam. Eles são de uma igreja e eles falam mal de los outros. Eles são de uma igreja e eles vivem como qualquer outra pessoa. Nós outros, vamos pôr nós outros para não ser crítico, nós outros vivemos como qualquer outra pessoa. Nós outros odiamos como a pessoa do mundo odia. Não é que nós outros odiamos, estou usando nós outros para não ser crítico. Mas nós outros vivimos dentro de uma igreja e nós outros vivimos afuera como se fôramos pessoas do mundo. Então, quando nós outros necessitamos de Deus em nossa vida, infelizmente Ele não está. Mas não é porque Ele cambiou, Ele é o mesmo. Quem cambiou? Nós outros. E respeito por Deus não é mais como antes. Eu não estou dizendo que somos malos, é só para que você entenda. Não é como antes. E eu sempre dou esse exemplo. Se você agarra, não estou falando de todas as igrejas. Há 50, 70 anos atrás, as pessoas chegavam à la igreja. Não é que há que fazer isso, mas você se recuerda. E a primeira coisa, não tem que fazer isso. Mas o ser humano de antes, eles chegavam, me recuerdo na igreja católica, enfim, eles passavam e saludavam o padre. E lhe besavam a mão ao padre. Não tem que fazer isso, não. Pero só para que você veja como o tempo ele foi borrando isto. Ele foi borrando. Não temos que fazê-lo, mas é só para que você entenda. O respeito ele foi acabando. Acabando. Antigamente uma pessoa, ela não tinha coragem de falar de uma igreja. Antigamente, hoje é normal falar das igrejas.
Yo estoy hablando de una manera general, por el amor de Dios. Lo que quiero mostrar es que el Dios de antes, Ele é o mesmo de hoje. Isso eu não tenho dúvida. Ele é o mesmo. Mas Ele é o mesmo para um cristiano de hoje que imita um cristiano de antes. Aí esse tem o mesmo Deus. Biblicamente, aguante-se. Diz assim: ustedes habitarão nas terras que lhe dei a tus padres. Mira que bonito. Leia o que diz aí depois. De novo? Quando nós outros seremos o povo de Deus? Quando tengamos o Espírito Santo. Como eu sou o povo de Deus? Mira, eu em la igreja domingo. Aleluia, Senhor. Eu te amo, papito Deus. Eu te quero muito. El lunes eu estou com uma botella de cerveja na boca. Capta para que você veja. Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te adoro. Jamais eu te perdono. Desgraciado. Tu tens que morrer. Espérate. Vê que classe de cristianos somos. Analisa para que você veja como Deus, Ele vai dizer: tu eres mío e eu sou tuyo. É difícil. É difícil. Nós outros quebramos a aliança com Deus. Se nós outros fuéramos fiel a Ele, Ele seria fiel a nós outros. É como eu digo sempre, gente. E você vê que interessante. Você que era um amigo falhando com você, ele sigue sendo seu amigo? Não. E por que Deus tem que seguir sendo nosso amigo, se vivimos falhando com Ele? São coisas que eu não entendo. Mulheres, com todo respeito, você descobre uma traição de tu esposo. Qual é a conversação que você vai ter com ele? Olá, papito. Viviane é isso assim, com ele contigo. Claro, é óbvio. E nós outros homens também. É igual. É um exemplo bobo, mas é um exemplo real. Por que eu não aceito que a pessoa me traicione? E por que eu não respeito a Deus? Porque eu quero respeito de parte das pessoas, se eu não respeito a Deus. Temos filhos. Qual madre quer ter um filho mal criado? Nenhuma. Mas qual madre é uma hija obediente a Deus? Aí está o secreto. Como eu posso querer buenos hijos se eu não sou buena hija? Como eu posso querer que Jesus me pastoreie se eu não pastoreio vocês da maneira que eu tenho que pastorear? Como eu quero receber algo de Deus se eu não hago nada por você? É mais ou menos isso. Então, a Bíblia aqui, nessa parte de hoje, é clara. Deus, resumindo, Ele disse: esparcirei a água, quero quitar de você a imundícia. Isso é Deus que faz. Quero quitar de você vuestros ídolos. Aí Ele vem: quero dar-te a ti mi espírito. Porque se você tem mi espírito, você será obediente a mim. Você cumprirá minha palavra. Você guardará mis estatutos. Se você tem mi espírito, aí vem a lo que estamos falando agora. Todo o que di a seus padres, a Abraão, a Isaac, a Jacó, os milagros que eu hice antes, eu vou fazer com você também. Porque eu sou o mesmo Deus de ayer e hoje, e serei por sempre. Aí termina com a parte principal. Desejo que Deus tem hasta hoje e não lo ha realizado. Ele quer chamar a nós outros, Ele quer dizer: tu eres mi pueblo e eu sou tu Deus. Deus está conosco aqui, agarrado na garganta. Ele não consegue fazer isto.
não é por culpa dele, é por culpa de nós outros. Ele pudo dizer a los hombres del passado: este é meu servo, este é meu ungido, este sim me ama. Abraão, não mate Isaac, porque agora sei que tu me amas. Ele era amado, ele mirava o respeito que o ser humano tinha com ele. Hoje em dia a gente é triste, triste. Hoje em dia o evangelho se transformou em meras palavras. São meras palavras. Eu não sei, Luiz, que é noivo na igreja, como ele vê as prédicas, se ele vive isso, se ele está de acordo com isso, pero é só você conhecê-lo na persona, e a persona te vai dizer: sou cristiano. A primeira pedra que cai no pé dele, ele solta uma palavrota. Aí você se pergunta: mas ele não era cristiano? Porque é o que nós outros vemos. Ô bispo, você está criticando? Não, claro que não. Eu só lhe estou dizendo a você que você veja o cristianismo de hoje em dia. Não há mais esse respeito. Não há mais esse respeito. E por não ter esse respeito para orarmos e terminar o culto, por não ter o respeito de nós outros hacia Deus, o respeito de nossos filhos por nós outros se acabou. O respeito de nossa esposa por nós outros se acabou. O respeito de los maridos para a esposa se acabou. Já não há mais respeito. O mundo já é um mundo irrespetuoso. Mas tudo isso saiu de onde? De Deus. Quem é culpável de tudo isso? Nós outros mesmos. Somos nós outros mesmos culpáveis de tudo isso. Eu estava vendo na cena em Brasília. Você pode dar um Google para você ver que é verdade. E eu não consigo entender isso. É um ser humano. Se dá um nome de ser humano, Viviana. Ele é um ser humano. Porque lá, noiva dele não quis estar com ele. Isso chocou o Brasil. A mim não me choca. Ele agarra um carro. Ele passa em cima da muchacha. Ele volve para trás, ele acelera e faz aquela queima a goma. Não terminou a história, não terminou. E ele arrastra a persona por um freeway, que é onde eu sempre passo quando eu estou em Brasília, Marginal se chama. Ele arrastra a muchacha por mais de 1 quilômetro. Mira que louco. El pie suelta del cuerpo. La pierna de la muchacha quebra. Ela vai quedando em pedaço. Eu falei a Vitor: louco é que um homem para o carro e mira o cuerpo, o pedaço do cuerpo. Isso é... Eu não sei que classe de persona é essa. Se você diz que é um ser humano, temos que mandar a ser jaula para nós outros. Porque se ele é ser humano, nós outros somos animais. Alguma coisa está mal com nós outros. E veja bem, um homem para. Eu quedei em choque. Eu disse: não é possível. O corpo todo desfigurado, calaveira, todo partido. O homem habla com a muchacha, ele que foi socorrer, e a muchacha lhe responde. Me escuta? Só vê a boca movendo-se. Sim, lhe escute. O que aconteceu? A pessoa está viva. Está viva. Parece que a pessoa quer estar viva, que é para que o tipo esse, ele não consiga huir de uma cárcel. Agora lhe pergunto: é Brasil?
És Brasil. Pergunto, és Brasil. Ele vai quedar preso? Porto Rico queda? Existe lei mais? Não existe. Hoje, gente, as piores pessoas são tomadas como as melhores. E as melhores pessoas não valem nada. É que o mundo já está assim. O mundo está assim. Eu sempre dou um exemplo e vou a repetir. Agarra um jovem, Vitor, Jean, Georgian, agarra um jovem, põe ele na roupa normal e sai a um pare com ele. E ponga ao lado desses dois jovens, ponga-nos 4, com piercing na cara, com tatuagem por aqui, e vê qual desses jovens atrai as muchachas. Precisa desse? É que tem um piercing aqui, não sabe se é um ombro, se é um boi, um res, um búfalo. Não estou criticando, mas esta pessoa, ela que chama a atenção. Ô bispo, o que você quer dizer? É o mundo. Este é o mundo. É o mundo que está. Você crê que um pastor como eu, você crê mesmo que um pastor como eu, assim, você crê que um pastor como eu tem valor no mundo? Não necessita de si para deixar-me alegre, porque eu não tenho nem pelo mais. Eu já estou viejo. Nós outros não temos valor. É que não há valor, porque o mundo não é um mundo para nós outros. A mulher está cuidando dos filhos, está limpando casa, está com olor a cebola, é uma esclava. O marido conosce um amante. La amante gana um diamante, a esposa não gana um anillo de plástico. É verdade ou é mentira? Isso é uma muestra de que o que é bueno para Deus é malo para o mundo. E temos que tomar cuidado para não cair em esse erro. Eu sempre digo a vida, não importa o que o mundo pense de nós outros, o que importa é o que Jesus pensa de nós outros. Nós outros não somos pastores para cábuas, nós outros somos pastores para Jesus. Nós outros temos que tomar cuidado com esse testemunho. Não é agradar seres humanos, é agradar a Deus. E é esse o ponto que, para ser assim, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque o pensamento de uno, muitas das vezes, é unir-se, agrupar-se, entrar em uma cadena, como tem aqui, aliança pastoral, e a ser parte desse grupo de pessoas, para que você seja reconhecido como pastor. Eu não necessito reconhecimento de nada. Meu reconhecimento é de arriba. Jesus não tinha reconhecimento de nadie. Lo mataram. Por que não mataram os fariseus? Por que não mataram os religiosos? Então temos que tomar cuidado. Vivimos em um mundo, gente, que é contrário a lo que você pensa. Se você é um verdadeiro cristiano, você pode estar seguro, e você percebe isso quando você conversa com outros cristianos. Você percebe, porque eu estou seguro que algo deve passar com vocês. Às vezes você deve dizer, conte-lhe, ela acabou de dizer que era cristiana. Isso deve passar constantemente, Luiz. Isso deve passar. Você viu uma pessoa, e essa? Não, esta de aí, ela é, sei lá, já é diácono de uma igreja. Em sério? Sim, claro, sua cabeça se alegra, que você pensa, que maravilha. Eu tenho uma vecina pastora. De repente você sente o olor de coisa rara no aire. Não é o pódio que está queimando, não. Não é que estão falando mal. Aí você não entende, porque você se acha uma pergunta a você mesma. Você diz, espérate,
pero esta pessoa não era. Não é isso, ela não era cristiana. Bien dicho, ela se passou como cristiana. Gente, por el amor de Deus, sem o Espírito Santo, nós outros não vamos conseguir permanecer em nenhuma igreja. Em uma vamos permanecer mais tempo que em la outra. Mas ter uma vida recta com Deus, sem o Espírito Santo, é impossível. Nós outros não vamos conseguir. Não nos deixemos levar por las emoções do cristianismo. Não nos deixemos levar por las luzes, por las belezas do templo. Não nos deixemos levar por isso. Isso não tem nada que ver com cristianismo. Nada que ver com cristianismo. Nada. Como prova disso, Jesus nasceu em um pesebre. Como prova disso, Jesus andava em chancleta. Como prova disso, o animal de carga era o que cargava Jesus. Um burro. Pior espécie na raça animal, burro. Hasta o nome é feio. Quando você diz burro, se um burro estiver aí e você me chama burro, o burro dele já reclama que passou aí. Você não me compara com esse tipo, não. Então, um burro era a vida de Jesus. Observa a vida de Jesus cerca da vida de hoje. Observa a prédica de Jesus cerca das prédicas de hoje. Observa o exemplo de Jesus sobre os exemplos de hoje. Eu estou falando de mim, estou falando de Jesus. É esse exemplo que nós outros temos que seguir. Termino. Quantas mil pessoas seguiam Jesus? Disse a Bíblia que eram multitudes, verdade? Veja que louco, o que Deus me mostrou ayer, quando estava subindo do monte com o pastor Vitor. Jesus tinha uma multitude seguindo. Disse a Bíblia que era 5.000 mulheres. Só declara mulheres. Era 5.000 mulheres. Aí disse abaixo, coma, sem contar homens e ninhos. Vamos supor que cada mulher tivesse só um filho, que não era assim. Tinha mais de 3, mas vamos supor que tinha um. Era 5.000 mulheres. Vamos supor que 4.000 era casada, 4.000 homens, 9.000 pessoas. Aquelas que eram casadas com um filho, vamos pôr mais 4.000 ninhos. Vamos pôr 2 pelo menos, que as mulheres teriam de 2 a 3, vamos pôr 2. São 8.000. 9.000 com 8.000 são 17.000 pessoas. Em um culto. Era a multidão que seguia Jesus. Quantos apóstolos Jesus teve? 11. Porque 12 eram rudas, não contava, era hijo de la perdição. Como um homem que predicava para uma multidão, só tinha 12 ou 11 que não se apartava dele. Como você me explica isso? Não é louco, Viviana? Não é louco, Itza? Não é louco isso, Luiz? Ele era acompanhado de uma multidão. Agora, observa como era a prédica de Jesus. Vê se ele tinha papo em la língua, se ele tinha freno em la língua. Hipócritas. Todos vocês estão aqui porque ayer eu lhes di a vocês pão e pescado para comer. O que ele queria dizer com isto? Não trai ele aqui em casa, não, que lo mata. Hoje em dia ele é morto imediatamente. Porque ele falava a pessoa, não era que ele era grosseiro, não. Que às vezes as pessoas dizem isso. Essa é maneira de você predicar, a maneira de predicar é a maneira que traz a Bíblia. Gente, não se pode pôr Nutella na Bíblia. Não se pode. Não se pode. Você tem que levar a Bíblia como a Bíblia é essa.
a Bíblia tem uma alerta para o pastor, é que os pastores parecem que não entendem. Aqui diz na Bíblia que ai de aquele que agrega uma coma, ou que quita uma coma da palavra do Senhor. Disse anátema, ele seria anátema, é esmardecido. Eu não quero ser esse pastor. Então eu tenho que levar a palavra como a palavra é. Está aqui, ó. É isso que eu quero. Tá, depois. Não quero isso. Está tudo bem. Esse é o ponto. Então, se eu vou orar agora, como nós estamos fazendo, para pedir a Deus, não por hoje, mas para o 2026. Pedir a Deus que esse ano 2026, você passe lejos de hospitais, você passe lejos de insônia, você passe lejos de perturbações espirituais, que tenhamos um 2026 bendecido, alumbrado por Deus. Este é nosso desejo, é só este. E mientras de hoje estava trabalhando, nós outros estivemos orando por você praticamente todo o dia, pedindo a Deus por você. É impressionante, impressionante. É chegar e levantar a mão e não é pedir por nossos familiares, não, é pedir por vocês. Ó Deus bem, quantas vezes, ó Deus bendice a Luiz, que ele esteja firme contigo, que ele esteja firme na igreja, bendice não sei o que, é oração constante por você. Deus, gente, ele só não quer uma coisa de nós outros. Ele quer llenar-nos da presença dele, porque ele sabe que sem a presença dele, nós outros não vamos ter força para permanecer nos caminhos dele. E está cada ano mais difícil, cada ano mais complicado, cada ano mais difícil. Vamos orar. Ponga-se de pé, meus queridos. Creio que entenderam a palavra. Padre querido, Padre amado, eu te lo pido uma vez mais, que esta água, Senhor, é de ser consagrada com os elementos que hemos mesclado em ella. Mi Padre, em nome de Jesucristo, se há uma pessoa enferma, o Senhor tem o poder de curá-la. Senhor, se há uma pessoa triste, com pensamento negativo, o Senhor tem o poder de restaurá-la. Mi Padre, se há uma pessoa que tambaleia as pernas, que as rodilhas estão cansadas, que já não querem mais caminhar em la fé, o Senhor pode transformar esta pessoa. Padre, que através da oração de fé que haremos neste momento, o Senhor pueda transformar a vida destas pessoas em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, que quando eu receba o esparcimento da água bendita sobre minha cabeça, eu receba também a unção de tu Espírito, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Por favor, venga cá adelante, na medida do possível, quede-se um ao lado do outro, para que podamos esparcir a água e orar por você, para que Deus nos bendiga. Amém? Ponga as mãos em seu coração, serei rápido, mas eficaz na oração. Padre, que cada molécula desta água seja consagrada. Senhor, em nome de Jesus, meu Padre, que toda classe, Senhor, de enfermidade desapareça do corpo desta pessoa. Que toda classe, Senhor, de problema que esta pessoa está enfrentando ou passando, que o Senhor pueda tocar a vida desta pessoa. Padre, começa desde minha persona,
começa a fortalecer-me. Fortaleça, Senhor, ao pastor Vitor. Venga tocar, Senhor, em cada um de nós outros, as de nós outros, Padre, pessoas llenas de Tu Espírito. Mi Padre, em nome de Jesus, Senhor, venga limpiar nossas vidas, Senhor, venga tocar com Su poder, mi Padre. Espírito Santo, que toda força mala, que tudo aquilo que não te pertenece, Senhor, ele seja repreendido. Agora, com sua fé, através de sua fé, pida-lhe a Deus por el ano 2026. Pida-lhe a Deus por sua família. Pida-lhe a Deus por sua vida espiritual. Encomiende-se a Deus. Oh Padre querido e Padre amado, venga tocar, Senhor, nossas vidas, a todas as pessoas que estão na igreja. Toca, Senhor, a los que estão na live, participando, los que estão em Brasil, los que estão em Centroamérica, Honduras, Guatemala, Panamá, em onde haja uma pessoa, Senhor, conectada, que o Senhor venga bendecir-me, Padre. Padre, envia ángeles para guardar, Senhor, a tus servos, aqueles que estuvierem no serviço na manhã. Guarda estas pessoas, Senhor, fortaleça nós outros com seu poder, com as mãos por em cima de seu coração. Respire profundo e agora hagamos uma oração silenciosa. A oração silenciosa é aquela que você não habla, você só pensa. Então, pense agora, qual será o cristiano que você quer ser em 2026? Analisa a você mesmo, haga uma análise, chequeia-te a ti mesmo espiritualmente, e neste momento mentalize o que você quer ser, que cristiano você quer ser em 2026. Meu Padre querido e Padre amado, Senhor, se Tu queres, porque eu sei que Tu queres, toque esta pessoa para que se bautizes, para que se entregue mais a Ti. Meu Padre, toca esta pessoa que já está no grupo de alabança, que canta, para que podamos dar uma mídia extra. Toca a mim como pastor, toca ao pastor Vitor, para que podamos dar uma mídia extra, para que podamos fazer um plus, algo a mais para Ti. Toca a Evelice, toca a Georgiane, que neste momento está trabalhando. Toca este servo, toca cada um de nós outros, Senhor. Meu Padre, toca cada missioneiro, toca Alex, toca aqueles que não puderam estar hoje. Senhor, a ideia é estar um pouco mais envuelto em las coisas do Senhor. Padre querido e Padre amado, em Tus manos nós outros encomendamos a vida destas pessoas. Prepara-nos, Senhor, para o ano 2026. Senhor, visita a Bruno, a meu sobrinho, que está online, que está participando de todas as lives, de todas as reuniões. Abre as portas para ele, que ele pueda ter, Senhor, uma experiência contigo, que o Senhor pueda voltear esta mesa, que o Senhor pueda ser, meu Padre, uma transformação na vida dele. No nome de Jesus, meu Pai, abençoa os brasileiros que estão participando dessa reunião. Faça, meu Pai, que o Seu poder invada a vida desses brasileiros, e que a unção do Teu Espírito esteja com eles, hoje, amanhã e sempre, no nome de Jesus.
Repitam depois de mim: Senhor Jesus, minha vida é para ti. Eu nasci para adorar, para glorificar, para exaltar. Diga: Satanás, espírito maligno, minha vida é de Jesus. Minha vida é para Jesus. 2026 será uma vida diferente ante Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode volver a su puesto, meus queridos, que o Espírito Santo, Ele me los bendiga a todos ustedes. Amém? Eu vou fazer agora a última oração e nós outros vamos volver a la casa. Gente, eu não sei, eu não quero invadir sua privacidade, não é isso, não quero, mas temos de hoje é que 2 ou 3? 3, passando muito rápido. Hoje é 3 de dezembro. Temos todos estes dias deste mês para que nós outros pensemos. Pensa como vai entrar o ano 2026. Quer conselho de parte minha? Não entre igual el 2025. Haga algo diferente. Por exemplo, não é só um exemplo, tá? Não assumir um compromisso de bautismo. Pensa em um bautismo. Habla com o pastor Vitor. Nós outros vamos abrir uma exceção. Não hacemos bautismo nesta época, mas Deus está falando a nós outros sobre isso. Então, se a você o Espírito Santo te toca, busca o pastor e diz: pastor, eu tenho livre tal sábado assim, assim, assim. Você poderia bautizar-me? Você poderia falar um pouco sobre o bautismo? Ou se você quer também, pode buscar-me a mim e eu me sento com você e hablo sobre isso. É importante que nós outros não comecemos o 2026 da mesma maneira do 2025. Por mais bueno que foi 2025 para você, dá uma mídia extra. Haga algo extra. Entre nesse ano 2026 com um propósito diferente por sua vida espiritual. Um propósito de ajuno, um propósito de oração, um propósito de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler todos os evangelhos. Eu vou começar a ler o evangelho. Sabe, haga algo diferente para que Deus ele te veja com olhos diferentes. Amém? E vuelvo a dizer-lhe: não esteja emocionado, não esteja ilusionado com as coisas. O mundo em que vivimos quer ilusionar a nós outros. Não se ponga ilusionado. Quando você chega a uma tienda, é uma coisa tão estranha. Eu estava indo a orar e saem uns sais assim, em um cartaz bem grandote, uma propaganda assim. E a propaganda descia assim: fíjese bem se há preço antes de comprar. Aí eu diria a Vitor, mira que interessante isso. Porque a tienda, ela não vai pôr preço. Ela vai pôr a roupa bonita na vitrina. Porque essa época a gente está borracho com o vinho chamado Navidad. Eu disse que não ia falar sobre isso, mas eu tenho que tocar. Aí você queda borracho. Sabe que damos borracho? Borracho. Eu fui esses dias, minha companhia de teléfono vendiou. A companhia foi vendida para outra. Liberty comprou. Eu não sei quais são as piores, porque nenhuma vale nada.
Essa é a realidade. Se tu vier assistindo-me, será maravilhoso. Nenhuma vale nada. Sem aula na porqueria. Você paga um platal e você não tem internet, não tem nada. E todos vocês sabem, é verdade. É uma porqueria. Ah, que a hora que eu te vou dar 1000 megabytes. Eu digo, sim, você vai dividir 1000 megabytes com toda a micate. Eu me quero com 5. Não é salida, mas está tudo bem. Aí já foi e chega o meu telefone. E a pessoa diz, bueno, que temos para a Navidade? Eu digo o mesmo do ano passado. A mesma coisa. Não é que eu tenho uma promoção, eu digo qual? Qual promoção você tem que eu tenho que pagar 30 pesos mensuais e você me dá um iPhone 17 para cambiar de companhia? Ah, não, pero você está querendo demais. Não, não sou eu que chamei você para negociar, foi você que me chamou. Eu não te digo nada de negociar. Ah, não, pouco para funcionar com o mesmo plano que eu tenho. Desde 2008 eu tenho esse plano. Eu pago 30 pesos. Nunca meu celular saiu de área. Nunca. Ojalá que Liberty por menos funcione igual. Disseram que era melhor, é robusto. Não tem nome nenhum, mas tem nome é feio, boost. Não é problema. Pero me dá señal de onde estou. Então, que é isso? Essa é a loucura da Navidad. Você não necessita tênis, mas você vai comprar. Porque é uma borracheira. Estamos loucos com isso. Entre em custo. Eu não entro em dinheiro dessa época, eu não salgo da casa. Eu não salgo. Não, eu não consigo sair. Me estressa muita gente. Porque a gente está como louca. Isso deixa a gente louco. Quando termina essa época, as tarjetas das pessoas estão acá arriba de deuda. Por quê? Porque nós outros, infelizmente, entramos em uma burbuja. É uma burbuja que nos emborracha, sem que nós outros nos demos conta. Vou sair disso, o evangelho também te emborracha. Você se emborracha com as coisas e às vezes você não hace o que Deus quer que você haga. E nós outros nos envolvemos com outras coisas ajenas. E aí que você tem que tomar cuidado. Pera, se eu sou um cristiano. Eu sou um cristiano, eu sou uma pessoa de Deus. Vai ter tal coisa na casa de minha família, está bem, eu vou. Pero não vou olvidar-me que sou um cristiano. Isso é importante. Amém? Eu abri que não ia falar mais sobre isso, melhor deixar assim do tamanho que está. Pero é importante isso. Amém? Queridos, um minutito que eu tenho que fazer, prometi a Deus fazer. Abre sua Bíblia em Coríntios capítulo 8, versículo 12. Ok? 2 Coríntios 8, 12. Em nome de Jesus. Perdona-me. Provérbios 3, 9. Perdona-me. É que Coríntios 8, 12 já foi lá o mensagem que nós outros dimos domingo, ok? Perdona-me. É Provérbio 3, 9. Aí um de vocês, se pode, leia-lo para que podamos falar sobre isso e volver à casa. Provérbio 3, capítulo 3, versículo 9. Que disse, Jean? Ou quem vai ler? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Ok, nós outros estávamos dizendo a vocês que todas as vezes que nós outros, pastor Vitor e eu, fomos falar, ou vamos falar sobre a ofrenda, nós outros vamos tomar um capítulo e um versículo bíblico. A ideia disso aqui não é que você dê ofrenda, não é que você dê dízimo. A ideia minha disso aqui é só o que você aprenda sobre a ofrenda e aprenda sobre o dízimo. Ele cumprir com o que você está aprendendo, aí já não me toca a mim, aí me toca a cada um de nós outros, a cada um de vocês. Amém? Agora, minha obrigação, a obrigação do pastor, o dever pastoral de nós outros, é ensinar às pessoas.
Se a pessoa vai hacerlo ou não, aí já é a pessoa. Amém? Então disse: honra ao Senhor com tus bienes e com as primícias de quê? De tu cosecha. Então, o que quer dizer isso? Gente, a igreja, ella vive, sobrevive de nuestras ajudas. Quando eu digo nuestras e golpeio assim o pecho, é que eu tenho o prazer de dizer que eu trabalho para ajudar a igreja. Eu tenho um prazer enorme em dizer isso. Eu trabalho e meu dinheiro ele vai primeiro para a igreja. Depois de los bienes da igreja serem pagados, aí eu vou pensar em meus bienes. Pastor Vitor sabe disso. Ele sabe disso. Eu cuido primeiro da igreja, depois eu cuido de minha vida. Se tem para mim, está bem. Se não tem, está bem também. Mas para a igreja tem que ter. A luz da igreja não será cortada. Pode ser cortada lá minha, lá de minha casa, da igreja não. Ela é paga primeiro. Que Deus me dê força para cumprir com os dois bienes, bienes da casa e bienes da igreja. Mas entre quedar sem luz, casa e igreja, se quedará lá minha casa sem luz, da igreja não. Então, como Deus ele vê nós outros? Ele vê nós outros como uma família. É assim que Deus vê a igreja. Esses são meus filhos, eles são hermanos, hermanos em la fé. Então, hace falta algo para minha casa. Quem deveria prover isso? Na família da fé. Somos nós outros que provemos isso, dentro de nossa condição. Ok? Se você não tem condição de dar ofrenda na igreja, sepa, sua presença já é a ofrenda. Nada é mais importante que sua presença. O bispo, como eu ofrendo? Porque eu conosco igreja que pede 100, pede 200, pede 300. Não, nós outros somos em contra desta maneira de pedir ofrenda. Para nós outros isso é como subasta, e a nós outros não nos gusta isso. Lá ofrenda te dá, lá que você pueda dar, e lá que você quer dar. Como leímos domingo, cada um dá como propôs em seu coração, segundo suas condições. Amém? Então, por favor, creio que aprendimos já sobre a ofrenda. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Você que quer dar sua ofrenda, você que quer ajudar a casa de Deus, você se levanta de seu puesto, venga, ponga sua ofrenda, ponga sua donação e vamos volver a casa. Amém? Passe adelante, por favor. Os que estão online, Deus me los bendiga antes que se me olvida. Deus me los bendiga. Bruno, Deus abençoe você. Segue nessa fé porque Deus é contigo. Um abraço, meus queridos.